Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas que seja bom para você. Então, eu sou Dolores Aragão. Estou aqui mais uma vez para falar de Istambul, na Turquia. Então, simbora viajar? Bem, gente, falei em 3 ou 4 vídeos sobre a cidade de Istambul, que é muito difícil falar, porque não tem como você resumir a cidade de Istambul. Eu acho que é uma cidade, se existe essa palavra, irresumível. Você tem que viver Istambul, você tem que ir visitar e viver aquela cidade, viver os sons, viver os aromas, viver o jeito das pessoas, viver a cultura, as delícias turcas, o sorvete turco. Então, gente, o povo turco agora está mais conhecido no mundo por conta das séries, né? Chegaram aqui no Brasil e em tantos outros países. Tanto é que há uns 3, 4 anos atrás não se falava em cinema turco, pelo menos aqui no Brasil não. Mas agora muita gente já conhece, muitas séries, muitos filmes, muitos atores já têm vindo até visitar o Brasil, o que é muito legal, fazendo essa ponte, né, essa aproximação e despertando, porque sempre as novelas são coisa que você vai acompanhando, quando mostra aquelas paisagens e tudo, desperta sim a curiosidade dos viajantes de estar lá, de viver por lá por alguns dias, alguns momentos e apreciar aquelas paisagens que a gente vê nas séries, nos filmes e por aí vai. Do mesmo jeito acontece com o Brasil, né? O Brasil é muito visitado por turistas porque exporta, ou exportava pelo menos, muitas novelas de qualidade, mostrando cidades como Rio e São Paulo, que normalmente são as mais conhecidas quando você está por aí afora. Porque quando você diz que é do Brasil, eles perguntam: São Paulo, Rio de Janeiro. Menino, o Brasil dá vontade de dizer, só porque eles não entendem a língua, né? Mas dá vontade de dizer: ei, meu filho, o Brasil não se resume a Rio e São Paulo, não, viu? Se acalme. Tem o Ceará, tem o Nordeste do Brasil, né? Mas é isso. Mas não é assim uma coisa proposital, é porque realmente os polos, né, noveleiros brasileiros são em Rio e São Paulo. Então, vamos lá. Vamos agora falar do lado asiático da cidade de Istambul. Gente, uma das atrações imperdíveis se chama Galata Tower, que é a Torre de Gálata, que foi construída com o objetivo de observar o inimigo, ver o que estava, como Istambul e por onde Istambul estava sendo atacada através dessa torre. Essa torre tem, ela, além dela ser belíssima, tem como você subir pelas escadas, tem um elevador lá em cima, tem algo de lanche, de chá, alguma coisa assim. À medida que você vai subindo, quem sobe pelas escadas, vai vendo como a construção foi feita. E lá em cima tem tipo uma exposição também contando da história da Galata Tower, que é uma torre que só Jesus sabe quantos metros ela tem. Mas meu diretor vai botar aqui, ó, quantos metros, porque eu não pesquisei, né? Mas é belíssima. Agora, recomendo, compre o seu ingresso antecipado pela internet, porque as filas são intermináveis. Eu não subi quando eu fui a Istambul, eu não subi, tive muita vontade, porque eu imagino a vista ali de cima, quão bela deve ser, mas eu não subi porque eu não tive coragem de enfrentar a fila. Ao passo que você pensa que é só você e mais algumas pessoas que têm essa curiosidade, aí você acaba vendo que não, que o mundo tem essa curiosidade de conhecer uma construção tão bem feita, tão bem elaborada, que arquitetura é aquela, que engenharia é aquela. Antigamente, sem fundamentos, sem uma universidade, eram as cabeças incríveis, né? O poder realmente divino descendo sobre os homens para criar coisas tão belas.
Então, Istambul era cercada por muralhas. Lá, quando você está passando, tanto do lado, quando você está passando do lado europeu, você passa por algumas construções e tem ali um pedaço da muralha, algumas construções, um pedacinho da muralha. Bom você observar porque você vê, e principalmente do alto, você vê que alguma coisa, para não dizer muita coisa, na verdade muita coisa, em Istambul ainda é preservada. Em Istambul, do lado asiático, tem um aqueduto. Esse aqueduto nós chegamos a passar algumas vezes por baixo dele e eles são vários arcos que a água passava por cima e distribuía antigamente a água para os bairros. Muito semelhante, se for para comparar, muito semelhante aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, com os Arcos da Lapa, sendo bem mais altos, bem mais compridos e o de lá é bem natural. Os Arcos da Lapa, eles são acabadinhos e o de lá não, ele é todo em pedra. Você vê as pedras da construção original. Belíssimo. Temos também a maior torre de rádio da Europa. Quando a gente fala rádio, não é rádio, na verdade só. É rádio, é internet, é TV. Então, é uma torre construída em formato de tulipa. Essa torre, ela mede, o diretor que diz, ó. Você tem acesso, né, até certo andar, você tem acesso lá em cima. Tem restaurante, você pode ficar lá apreciando, principalmente no pôr do sol. Qualquer hora é bonito, mas o pôr do sol é belíssimo. E foi pensado, construído com o objetivo de homenagear Istambul com esse formato de tulipa. Porque muitas pessoas acreditam que as tulipas são holandesas, mas as tulipas originalmente são turcas. Por isso, lá a Praça de Sultanahmet, na época da primavera, as tulipas se abrem, tulipas coloridas. É lindo, é maravilhoso. Só que, assim, são rosas, são flores que elas têm épocas, né? Então, tem o seu tempo delas estarem maravilhosas para você ver. Tem uma colina chamada Colina de Pierre Loti. Essa colina você pode subir de carro, você pode subir num teleférico ou você pode subir, uma parte dela você pode subir de funicular. E lá em cima tem uma casa de chá do famoso Pierre Loti, que era um francês que lutou na guerra e que apaixonou-se e passou a morar neste bairro em Istambul. Passou a morar lá. E Istambul reconhece esse amor que ele tinha pela cidade e por isso alguns monumentos, no caso a colina também, é com o nome dele. Tem rua com o nome dele em homenagem à luta travada e em homenagem ao trabalho que ele deixou, ao legado que ele deixou na cidade de Istambul, mesmo sendo francês. Tem uma rua do lado asiático que chama-se Istiklal, Avenida Istiklal. Essa rua, gente, é uma rua de comércio, é uma rua aberta 24 horas. Tem tanta coisa linda e tanta coisa curiosa nessa rua, que uma delas é o trenzinho, né? Que é como se fosse um bonde de antigamente, que ele faz esse trajeto lá do início da Istiklal até a praça Taksim. A Praça Taksim, até a Praça Taksim. Na Praça Taksim, ela é uma praça onde acontecem as comemorações de futebol, porque os turcos são muito loucos por futebol, são apaixonados. Os protestos políticos, protestos de qualquer cunho, se você quer chamar atenção, você vai na Praça... Taksim. Na Praça Taksim. Olha, gente, esse não tá pegando, não. Você vai na Praça Taksim, porque na Praça Taksim, lá começa ou lá termina a Avenida Istiklal.
Então, depende do lado que você vem. Se você entrar pela praça, você pode pegar o bondinho. Se você não quiser fazer a praça a pé, você vai de bondinho até no final e depois você vem voltando e apreciando o que tem de lindo por lá. Porque além de lojas famosas, tem um arco que você passa. Quando você entra, tem uma igreja católica lá dentro, a igreja de São Pedro. Tem o Museu das Ilusões. Gente, eu não conheci. Eu não conheci o Museu das Ilusões, mas se vocês puderem imaginar a curiosidade que eu tenho de um dia eu poder voltar a Istambul e conhecer esse museu, ah, Jesus, mas um dia vai dar certo. Outro museu que tem também na mesma Avenida Istiklal é o Museu Madame Tussauds. Eu já conheço o de Amsterdã, é muito interessante, é muito divertido, que é o famoso Museu de Cera. E lá em Istambul também tem, com personalidades do mundo e também personalidades turcas. Vale a pena a visita. Todo e qualquer museu de cera vale a pena a visita, porque eles seguem um padrão. Então é muito, muito interessante. O de Istambul eu não conheci também, mas sei que está lá na Istiklal. Então tem muitos bairros em Istambul. Se você quiser se perder por aqueles bairros ali, você vai encontrar história a cada esquina que você vira. Tem a igreja de Santo Estevão, que é hoje a única igreja de ferro do mundo. Essa igreja foi montada toda na Espanha e foi levada para Istambul e está lá hoje num bairro engrandecendo e ainda se fazendo forte. A Igreja Católica ainda se fazendo presente no mundo muçulmano e convivendo muito bem, né, com as outras religiões, de boa. Mas tem sim. Lá em Istambul tem a Igreja de São Pedro, a Igreja de São Jorge e a Igreja de Santo Estevão, que são as que eu tenho conhecimento. Mas certamente, e eu estou falando de Istambul, não estou falando da Turquia, certamente em Istambul tem mais algumas e na Turquia, certamente também. Tem um bairro chamado bairro Bebek. Esse bairro é um bairro para você se perder, se permitir, se perder entrando naquelas ruelas, subindo aquelas escadas, aqueles morros, porque Istambul não é uma cidade plana. Istambul é uma cidade cheia de colinas, de altos, de baixos, e você se perdendo, se permitindo se perder naquelas ruas, você vai encontrar história, história. A escola mais antiga de Istambul, que ainda está em atividade, está nesse bairro. Muitos cafés frequentados pelos turcos, pelos locais. Então, tudo que você vê que é frequentado pelos locais, você imagina, isso aqui não é lugar para turista, porque assim, tudo que é turístico normalmente é muito caro e nem sempre tão bom, tão fidedigno às coisas, às comidas ou prestação de serviço ou produtos que os locais consomem. Quando você vê os locais em determinado café, em determinado mercado, em determinada loja, em determinado ponto turístico, você imagina que vale a pena, que com certeza o preço aqui vai ser um preço convidativo, justo e tão bom que os locais estão aqui presentes. Então, vale super a pena. O Palácio de Dolmabahçe, que eu já falei, fica também desse lado. Quando você estiver passeando pela beira do Bósforo, você pode passar pelo bairro de Üsküdar. Lá em Üsküdar tem um porto de barcas e é talvez o porto de barcas mais movimentado da cidade. Que lá você entra com o seu Istanbul Card, você entra, paga passagem normal e de lá você pega a barca e atravessa de um lado para o outro, certo? Se você quer conhecer um bairro boêmio em Istambul, aqueles bairros que não dormem, sabe? Que passam, são vários estilos de músicas, tem músicos tocando na rua, tem dança turca pelas ruas, pelas praças. O bairro legal para você ficar é Ortaköy ou Beşiktaş. Muito bons.
O Skudá também é muito bom para se hospedar. Em Istambul tem um bairro, à beira do Bósforo, que tem um shopping muito interessante, que é o Galata Port. É bairro de Galata Port e também o shopping de Galata Port. Então, às vezes, você tá lá no Galata Port, nesse shopping, que tem todas essas grifes aí que vocês conhecem e algumas outras locais que são maravilhosas. Lá, quase sempre que você está lá, para navios que vêm de outros países, o pessoal desce. Então, é nesse shopping que as pessoas fazem, que vêm dos navios, elas fazem as suas compras. Assim como tem restaurantes, tudo que você imaginar de comida tem nesse shopping. E é muito interessante porque ele fica na beira do Bósforo e você pode ficar lá, almoçar, fazer algum tipo de refeição e ficar lá sentado observando o trânsito das barcas, das lanchas, dos navios ali no Estreito de Bósforo. Muito lindo, vale muito a pena. Pôr do sol, um dos pôr do sol mais incríveis que eu já pude presenciar. Muito lindo mesmo. Uma curiosidade que eu vi ali é numa das pontes, que essa ponte você pode sim atravessar a pé. Lá passa dia e noite um monte de pescadores de um lado e do outro da ponte, com as suas varinhas, só enchendo aqui suas vasilhas, que são aqueles isopôs, são uns tanques assim pequenos, mas eles vão enchendo e vão, eu creio que eles pescam para se alimentar, mas alguns pescam para suprir os restaurantes que ficam embaixo dessa ponte. Isso mesmo. Embaixo da ponte tem vários restaurantes, então você pode observar esses pescadores pescando lá, que é uma coisa bem conhecida, que até na época do frio, friozão, travando lá, trincando, eles estão lá, pescando. E embaixo da ponte você desce umas escadinhas nas laterais, que tem tanto no início como no final da ponte, dependendo do lado que você venha. Então você desce e ali embaixo você escolhe o tipo de restaurante que você quer ir, que tipo de comida você quer experimentar. E tem um famosinho lá chamado sanduíche de peixe. Já comeram? Nem eu. Mas eu vou provar. Próxima vez que eu for, eu vou provar o sanduíche de peixe, porque é uma comida tradicional turca. E por que não experimentar, né? Tem que dar uma chance. Então é isso, gente. Acabei de falar de Istambul. Tudo que eu podia falar para vocês de uma forma mais sintética, para que não fique tão cansativo. Caso você queira saber mais alguma informação, Dolores, mas eu queria uma informação de algo específico, pode perguntar. Pergunta nos comentários que eu vou te responder, tá ok? Ou então você me segue lá na rede vizinha, no Instagram, @DoloresAragão1405 e me pergunta no direct que o que eu puder fazer para ajudar nessa tua ida a Istambul, ou então uma curiosidade que você tenha, mesmo que você não vá lá no momento, tô no ponto para poder responder a vocês com o maior prazer do mundo, tá? Que é muito bom você falar do que você gosta. Gente, e dependendo da quantidade de perguntas que eu receba sobre determinado tema, pode ser que seja um mote para que eu faça mais um vídeo falando desse tema para vocês e me aprofunde mais e traga mais informações nesse sentido, tá ok? Então é isso, gente. Não esquece. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque quando a gente tiver vídeo novo, você vai ser avisado aí, tá bom? Um beijão e simbora viajar?